Gente, olha só, como era a propriedade, comércio e liberdade na colônia de povoamento. Propriedade, pequena propriedade, ok? Eram ranchos, pequenas propriedades agrícolas, eles produziam para eles mesmos e para vender para a comunidade do entorno. Outra coisa, aí eu falei, vender para a comunidade do entorno, ou seja, tinha comércio? Tinha comércio. Porque não eram só pequenas propriedades agrícolas, eles também tinham manufaturas, que eram pequenas fábricas, móveis, roupas, sapatos, utensílios, ferramentas, construção de casa. Ao invés de ter grandes fazendas com grandes indústrias, eram pequenas propriedades, pequenas manufaturas. Então todos vendiam também seus produtos uns para os outros, ou seja, havia um comércio dentro da colônia. Não era vender e levar o dinheiro para a Europa, mesmo porque ninguém morava na Europa, eles moravam na colônia. Então o dinheiro circulava na colônia e enriquecia a própria colônia. Significa também questão de liberdade, que eles tinham autonomia. Eles podiam ter ali a atividade agrícola e a venda. Eles podiam produzir bens, fabricar e vender. Lembrando também, porque a colônia de povoamento não era fiscalizada pelos países europeus, pela metrópole. Porque para eles, para ser fiscalizado, tinha que ter riqueza. Qual era a riqueza? Ouro, prata, pedras preciosas, uma agricultura que fosse muito valiosa na Europa. Quando eu falo pequena propriedade aqui, eles plantavam o que era para a alimentação deles, e não o que a Europa precisava. Não era recolher da natureza para o Brasil, não era plantar a cana, ok? Era coisas para o próprio alimento. Eles produziam os sapatos, os móveis, para eles mesmos, tá? E o dinheiro circulava. Então eles enriqueciam. Agora a gente vai ver o contrário, olha só. Como era a propriedade, trabalho e para onde ia o que era produzido na colônia de exploração. Propriedade, latifúndio, grandes propriedades, um sistema de plantation. O que era plantado na colônia de exploração era para a Europa. E toda a terra era usada para plantar para a Europa. Era a cana, o algodão, o tabaco, produtos que valiam muito para a Europa. Então ninguém usava a terra para plantar alimento. O alimento era muito caro, poucas pessoas plantavam. Em muitas situações ele vinha até da Europa, o alimento que as pessoas precisavam. No Maranhão teve a revolta de Beckman, uma revolta porque o alimento que chegava de Portugal era caro e vinha estragado. Tá? É uma situação muito complicada. Então, grande propriedade para exportação. O trabalho escravo, colônia de exploração, trabalho escravo, porque o objetivo também era lucrar. Então, não pagar o salário já fazia parte do lucro. Tá? Então, eu falei para onde ia o que era produzido? Europa. O objetivo aqui é que existia para alimentar a Europa, entre aspas, enriquecer a Europa. Tá bom? O que fazia uma colônia ser de povoamento ou exploração? Para uma colônia ser de exploração, ela tinha que possuir riqueza natural, ouro, prata, pedras preciosas, algum recurso que fosse facilmente explorado e muito raro e caro na Europa, ao Brasil, por exemplo. Ou a terra e o clima tinham que ser propícios para uma agricultura valiosa na Europa, como eu já falei, a cana-de-açúcar para produzir o açúcar, o tabaco para produzir o fumo, o algodão para as roupas da indústria que estava nascendo. Agora, quando que uma colônia era de povoamento? Ela não tinha riqueza natural nenhuma. O clima, inclusive, era muito parecido com a Europa. Tá? Não tinha ouro, prata, pedras preciosas. Se você fosse plantar, não plantaria nada que fosse raro e valioso na Europa. Você plantaria a mesma coisa que tem na Europa. Trigo, beterraba, isso os europeus não vinham para a América para isso. Ok? Então, o que faz uma colônia
ser despovoamento ou exploração é a riqueza. Se tem riqueza natural, vai ser exploração. Se não tem riqueza natural, é povoamento. Ok? Explique, os seguintes meios usados pelos europeus para conquistar a América: armas de fogo, de metal e doenças. Ok? Vamos começar pelas doenças. Os europeus, eles colocaram em prática aqui uma guerra biológica. Eles perceberam que os nativos da América, os povos originários, não tinham imunidade às doenças europeias, tá? E eles contaminavam os indígenas de propósito para ficarem fracos. E aí, quando fossem atacados, seria mais fácil de serem conquistados. Ou simplesmente óbvio, para que morressem e as terras e os recursos naturais fossem rapidamente conquistados. Ok? Agora, as armas de metal e fogo, elas tinham um efeito psicológico no nativo, nos povos originários, para abalar a moral deles enquanto guerreiros e causar um espanto. Por quê? Por exemplo, a arma de fogo. Muitos indígenas relatavam que os europeus tinham lança de fogo ou lança de trovão. Eles olhavam a tecnologia tão diferente que eles não conseguiam perceber. Por exemplo, europeus montados a cavalo, eles pensavam que era um monstro mitológico. Eles não conseguiam enxergar. É igual, por exemplo, a arma de metal. A arma de metal, ela quebrava o armamento dos indígenas, que era de madeira, feita com as presas e chifres dos animais. Assim, numericamente, os indígenas superavam os europeus. E até, a gente pode falar que a arma do indígena e do europeu, elas eram pareadas, mas com o combate constante, óbvio, o metal ele acaba quebrando a madeira, os ossos da arma, as presas, e isso deixava os indígenas sem reação. Tinha um efeito psicológico muito grande e as doenças eram uma guerra biológica. Tá? O que foi o pacto colonial? Gente, o pacto colonial é uma relação estabelecida entre a metrópole, a Europa, que vem para a América, conquista a América, faz dela colônia, beleza? Metrópole, Europa, América, colônia. A colônia, ela pertence à metrópole. A metrópole explora tudo da colônia e leva de volta para a metrópole. A colônia só pode negociar com a sua metrópole. Só pode comprar e vender. Por exemplo, o Brasil explorando o Brasil e Portugal. Portugal, metrópole, Brasil, colônia. O Brasil só podia vender pau-brasil para Portugal. Só para nenhum outro país. Então, já que isso acontecia, Portugal botava o preço lá embaixo, mesmo que a gente não tinha alternativa. E tudo que nós precisávamos de produtos, alimento, roupas, móveis, a gente só podia comprar de Portugal. E eles botavam o preço lá em cima. Era uma relação desigual. Beleza? Ali, explique a aculturação. No caso, é a aculturação dos colonizadores em relação aos indígenas aqui na América. Tá? Então, os europeus impuseram a sua cultura aos povos indígenas. Aí, por exemplo, impuseram a cultura europeia, o cristianismo católico, o idioma, a gente pode falar do português, do espanhol. Quais exemplos a gente pode dar aí concreto? Demonização da religião indígena. Não sendo católica, ela era participante de um culto demoníaco, o pajé, com as suas ervas, curas, mesmo sendo algo muito concreto, não tem nada a ver com religião. É uma planta que cura, uma medicação. Já era visto como algo demoníaco, como bruxaria, ok? E outros hábitos indígenas, como o próprio andar aqui dos indígenas aqui no Brasil, dado pela adaptação do clima, e costumes, era visto como um pecado, tá? O indígena, ele era condenado simplesmente por ser quem ele era. E isso tinha um problema. Ele ficava sem referência para reagir. Aí era obrigado a adotar as vestimentas, adotar a religião europeia, o catolicismo, o idioma. Beleza? Como era
feita a cobrança de impostos durante o ciclo do ouro. O ouro, ele tinha que ser levado à casa de fundição. Era um órgão oficial do governo português. Você levava lá, por exemplo, supondo, óbvio que isso é difícil, você achava 1 quilo de ouro, e aí você levava à casa de fundição, porque você só podia andar com o ouro se você tivesse o documento legalizando aquele ouro, te autorizando a andar com aquele ouro. Então você levava 1 quilo à casa de fundição, e aí eles cobravam um imposto chamado de quinto, que é 20% daquele valor. Então, de 1 quilo eles tiravam 200 gramas, tá? E ficava como imposto para a coroa portuguesa. Os outros 800, eles carimbavam ali o selo da coroa portuguesa. Se alguma autoridade te parasse, vem cá, é contrabando? Não, que é o selo da coroa portuguesa. Você também recebia um documento para te autorizar a circular. Professor, se fosse um pozinho de ouro, a mesma coisa. Eles iam pegar aquele pozinho, tirar os 20%. Você teria no documento, com tudo descrito, o valor que foi pago, autorizando você a circular com aquele valor. Por que isso? É óbvio que o ouro valia muito. E o ouro no Brasil não era do Brasil, era na verdade de Portugal. Beleza, rapaziada? Essa é a explicação. Eu vou parar o vídeo aqui, tá? Deu.